os saberes institucionais da cultura e as culturas, né, para que um possa reconhecer o outro, para que não exista mais essa separação grande que tem. Te ajuda a fazer o projeto e tal, só que é antropologia. E eu fiquei assim, é uma coisa dinâmica, né, porque que todo mundo se desenvolve e os povos indígenas precisam, para ser indígena, precisa continuar sempre lá parado no marco zero da cultura, isso não existe. Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da Bruna Lopes Silva. Bruna, obrigada por aceitar o convite. Eu queria que você se apresentasse e falasse também um pouquinho de qual é o seu nome indígena, né, e o significado desse nome, e também um pouco sobre a sua etnia. Boa noite, Roberta, pessoal. Então, vou começar falando pelo nome, né? E pela etnia na sequência. Assim, nós, indígenas, nós temos vários nomes. Cada nome, ele serve para um momento, para uma situação específica, ou para nos proteger, assim, ou para dizer de uma responsabilidade específica que a gente tem frente ao nosso coletivo, né? Então, eu tenho batizado de nome junto com dois povos, duas etnias específicas, e eu também venho de duas etnias específicas, que eu vou explicar depois direitinho, mas esses nomes que eu tenho não são exatamente das minhas duas etnias, na verdade, três etnias. Eu recebi de rezadores anciões de outros povos. Na verdade, assim, um deles é do meu povo e o outro é de um outro povo. Eu vou explicar tudo direitinho. O nome indígena é Conhã, Jeguacaí, Arandu e Mairatã, certo? Cunhã, no idioma Guarani, Tupi-Guarani, na verdade, Cunhã significa mulher, então é um nome mais em geral, assim, digamos, né? Digamos que todas as mulheres desse tronco linguístico acabam recebendo também esse nome junto com outros nomes, que pode ser usado também tranquilamente, mas se for, por exemplo, em uma questão artística ou cultural, caberia mais usar os outros nomes, porque aí pode criar ou uma proteção, ou pode criar pode significar uma responsabilidade que aquela pessoa tem de representar alguma parte específica do seu povo, né? Daí tem também o Mairatã, que é um nome que eu recebi de um pajé Tupinambá, é um nome de pajé, um nome bem antigo na língua deles, dos Tupinambá, que tem a ver com uma entidade espiritual do povo deles, que roubou o fogo dos urubus. Maíra é composto de duas partes, assim, esse nome. Tem Maíra, que é esse encantado, né, esse deus, um dos deuses dos Tupinambá, e tem o Tã junto, que significa força. Então, seria a força de Maíra. Maíra foi quem? Foi um deus que ele existiu, ele era um indígena que estava passeando para ir visitar seus parentes em uma outra aldeia, e quando ele chegou lá, ele viu que todos estavam mortos, e a aldeia estava pegando fogo, e os seus parentes estavam sendo cozidos pelos urubus. E aí, Maíra, ele era bastante esperto, assim, e, digamos, um pouco artista das artes cênicas, assim. Ele encenou que estava morto também, quando ele chegou lá e viu isso tudo acontecendo. Ele resolveu se fingir de morto, aí ele caiu no chão, até começou a ficar com a carne um pouco podre, assim, para os urubus não acabarem matando ele também. E aí ele observou os urubus fazendo o fogo. Então, a partir dessa observação que ele fez, os humanos não tinham essa técnica, os humanos tupinambás, né, não tinham essa técnica de fazer o fogo, não sabiam fazer o fogo para cozinhar seus alimentos.
lá para observar, fazer tudo isso ao invés de ir embora, né, que ele estava olhando de fora. Ele resolveu fazer isso para poder trazer isso para os seus parentes, e que ele não achava justo que os urubus tivessem essa técnica, essa tecnologia do fogo, e os seus parentes não, né? E aí ele, então, participou ali daquela cena, depois que acabou tudo, os urubus jantaram, foram embora. Ele levantou também, foi embora, e foi indo de aldeia em aldeia, ensinando a fazer o fogo. E aí, claro que depois, passou um tempo, e muitos pajés tupinambá foram recebendo esse nome também, justamente por conseguir resgatar conhecimentos e coisas antigas ou novas, porque também tem a ver com tecnologia, mas também tem a ver com esse lá atrás na história dos Tupinambá, né? E também de outros povos, porque é a maneira deles de dizer, de pessoas que lidem também com essa questão, que tem a ver tanto com as curas, com a espiritualidade, mas também com a cultura e com a tecnologia, né? E foi ensinando, ele foi indo de aldeia em aldeia, independente do povo, e ensinando, então, essa técnica do fogo. E aí tem também, aí já é um nome em Guarani Andeva, que é uma das minhas etnias, que foi dado também por uma anciã, que é o Dieguacaí, que significa cocar pequeno. A pessoa entre os Guarani, a pessoa que usa cocar, e não só entre os Guarani, porque aí também, depois, na minha outra etnia, que é até pro lado onde eu puxo mais, assim, nos meus costumes, no meu modo de viver, que é o povo charrua, e que antigamente também usava muitos nomes em Guarani, porque esse ritual de nominação dos Guarani também é bastante importante para vários povos do Cone Sul, né, que a gente chama. Mas, enfim, o Dieguacaí, que tem a ver com essa função de usar o cocar, a pessoa que usa o cocar é uma pessoa que tem uma responsabilidade de palavra. Assim, não é todas as pessoas que podem usar um cocar, entendeu? Isso daqui também já seria um cocar, por exemplo, que é uma proteção aqui dessa região da nossa cabeça, né? Então, a pessoa que usa o cocar, ela tem uma responsabilidade de palavra, tanto entre os parentes ali, pode ser na sua própria comunidade ou pode ser em outras comunidades também, mas é uma responsabilidade de comunicação para fora também, para as pessoas de outros povos, de outras etnias, ou, enfim, de outras raças também, né? São todos conceitos bem complicados e complexos que a gente pode discutir depois melhor. Mas, enfim, essa coisa, então, de poder e ter o dever também da palavra, né? Então, de ter esse diálogo, assim, sempre que for necessário. E com responsabilidade, sempre trazendo a história dos povos, a verdade sobre as histórias e dando os devidos créditos a cada coisa, né? E aí tem depois o último nome, que também foi dado por essa mesma ancia, que ela era Guarani Kaiowá, que é Guarani Kaiowá é o povo Kaiowá junto com o Guarani Andeva, mas esse nome já é mais na língua dos Kaiowá mesmo, que é o Arandu. Arandu, no idioma deles, significa sabedoria, ou uma pessoa que tem um conhecimento específico, assim, alguma coisa, que junto com, porque foi dado pela mesma pessoa, esses dois últimos, né, junto com o Diguacaí, indica que essa sabedoria que, de alguma forma, eu vá tendo, vá recebendo, vá alcançando a partir da minha vida, que eu tenho o dever de compartilhar isso com as pessoas, né? Então, não é uma coisa assim para mim. Na verdade, entre os povos indígenas não seria, né, para ninguém assim uma coisa individual, tanto um saber quanto um lugar ou algum recurso específico, né, é sempre compartilhado. Mas nesse meu nome é mais especificamente com relação às coisas que eu aprendo, assim, pelo menos é a maneira como eu interpreto a partir do que os anciões me passaram. E aí, com relação ao povo, né, então, como eu disse, eu tenho duas etnias, puxo mais para um lado, porque esse lado vem a minha linhagem materna e a minha linhagem materna também,
vem esse povo charrua, e a minha mãe já tem essa mistura com o Guarani Andeva também. Só que é uma coisa que não foi tão presente, por mais que, assim, eu tenho uma convivência em aldeia e com vários anciões e caciques e parentes Guarani, porque depois de grande eu fui fazer esse movimento, né, de conhecer os parentes, de colaborar, de buscar o artesanato, vender na internet, fazer coisas que eles tinham mais dificuldade, assim. Mas a minha mãe não teve muita convivência com o pai dela, assim, que era Guarani, né? Então, o que ela mais traz, assim, o que ela passou para mim também, claro que a gente vive na cidade, então já é um pouco diferenciado, assim, o povo charrua só tem um único território, demarcado, que é também uma luta de muitos anos, de uma cacica específica, uma cacica mulher, inclusive, a Coabê, que fica em Porto Alegre, mas a gente está espalhado, tanto no Brasil quanto no Uruguai e na Argentina. E o Uruguai, por exemplo, ele não é signatário do Convênio 169 da OIT, que reconhece a existência dos povos indígenas. Então, a luta no Uruguai, a luta indígena, ela está ainda por um reconhecimento de existência, não chega na questão territorial que nem a gente está acostumado no Brasil. Então, esse termo aldeia é uma coisa que foi muito local, digamos assim, dentro da política brasileira e da forma como Portugal lidou com os povos indígenas, que foi diferente da colonização hispânica, né? Mas, enfim, também a gente entra nisso mais profundamente depois. Mas aí essa cultura, então, que eu tenho também pelo lado do meu pai, né, uma descendência charrua, é o que mais está presente, assim, na minha vida, e na minha luta, em tudo. Então, eu acabo sempre me declarando os dois, porque eu não posso apagar, né, uma realidade, assim, mas a minha luta, a bandeira, assim, que eu vejo que tem mais necessidade de ser levantada é a bandeira charrua, justamente por essa questão de um estigma muito maior, assim, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, que chega em algum lugar, por exemplo, vou ali no assistente social, e aí eles perguntam assim, tá, tu é indígena, para pegar teu ID jovem, aquela coisa toda, né, direitos que a gente sabe que a gente tem, todas as pessoas têm, mas aí eles perguntam, qual é a tua etnia? Fala, eu sou charrua. Como é que é? Qual é a tua etnia? Eu sou Guarani Andeva Charrua, eles vão levar o Guarani. Então eles, assim, tentam até hoje dizer que não existe, sabe? E aí acaba sendo uma luta que precisa mais, assim, eu acho, de ativistas envolvidos, né, para falar sobre isso, sobre a questão desse povo, que é um povo que é também de uma matriz cultural muito diferente dos povos do tronco tupi, né, que na antropologia eles chamam essa coisa de troncos, que tem a ver, eu acho, um pouco também com a cultura mesmo, com os costumes e com a personalidade e identidade das pessoas, né, mas aí seria do tronco pampiano, então, enquanto o Guarani seria do tronco tupi, que vem lá inicialmente, né, tem teorias de que o início da migração dos povos Guarani, que são vários povos também, vem da Amazônia, enquanto o tronco pampiano seria da Patagônia e mais o sul dos Andes, né. Então, indo para a sua formação, eu tive uma aula agora. Muito obrigada por todas as suas falas. Mas indo para a sua formação, você realizou graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas. E como foi que você chegou aí na decisão de fazer esse curso, né, em Artes Visuais, e quais foram os desafios durante o período da graduação? Então, bem doido pensar assim, quando eu comecei a refletir sobre essa questão, né, e comecei a pensar sobre a minha vida, sobre as coisas que tinham acontecido e tal, eu fiquei assim, nossa, o que me levou, né? Eu acredito que foi alguma questão espiritual, assim, também, até depois quando eu recebi esse nome de Mairatã, de uma pessoa que
a gente se conhecia muito pouco, assim, não sabia sobre eu já ser artista e, enfim, me dedicar exclusivamente a isso durante um bom tempo, tentar entender também isso a partir da arte dos brancos, né? Porque a arte que se ensina, na verdade, é arte canônica, é ocidental. Um pouquinho de alguma coisa oriental também se ensina, gravura ali, japonesa, aquela coisa toda, mas em geral é arte europeia, né? Então, como que eu cheguei nesse lugar de querer fazer isso, assim, e também ligando com aquela história do Maíra que eu comentei lá no início, assim, eu acho que era para alguma coisa espiritual me dizendo que eu precisava trazer esse conhecimento para os parentes, que eu ia precisar fazer essa como uma mediação entre os saberes institucionais da cultura e as culturas, né, para que um possa reconhecer o outro, para que não exista mais essa separação grande que tem entre o que seria uma cultura indígena e a cultura institucional, que é diferente, mas é cultura também, e uma tem um suporte, digamos assim, é profissão, né? As pessoas vivem de arte, enquanto a outra é estigmatizada, as pessoas riem, debocham do cocar, uma coisa assim, toda na rua de cocar, isso é uma coisa, ou um artesanato, às vezes eu vejo muito parente vendendo coisa assim, com um pano, né, lá no centro, assim, bota o pano e bota esculturas, coisas dificílimas de fazer, sabe, coisas que levam dias e dias, vendem bem baratinho, e mesmo assim não vende, tem um valor agregado à coisa, e é isso que a ciência, em termos de cultura, né, faz, agrega valor a essas coisas, e aí, só que eu escolhi isso, assim, não sei, eu acho que foi espiritual, porque eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, então eu nem sabia direito o que era, assim. É só, nossa, que legal, vou desenhar, vou pintar, vou fazer vídeo, vou entrar nesse aqui, e aí eu escolhi e fiz. E aí, com relação às dificuldades, assim, é, foi bem tranquilo, digamos assim, de fazer, porque é um curso muito prático, então, várias das coisas, assim, não tem que estar lendo tanto, escrevendo tanto, não tem prova, a prova é diferente, é uma prova oral, tu vai lá, desenvolve, por exemplo, fazer uma escultura disso daqui com isso daqui, e aí esse é o trabalho, e aí o resto da avaliação desse trabalho de escultura vai ser eu fazer uma apresentação oral e dizer o que isso significa, que eu juntei o plástico com papel, por que não foi um embaixo e o outro em cima, então foi uma coisa mais próxima, assim, do que para nós é mais comum, né? E aí, claro que o papel é caro, tinta, essas coisas assim, mas mais no início do curso mesmo, que eu tive uma dificuldade um pouco só com os materiais, que tinha uma obrigação, mas depois, quando começou a virar mais, porque esse curso da UFPEL, ele é bem livre, digamos assim, então na primeira disciplina de desenho, por exemplo, tem que comprar os materiais, tudo direitinho, nas próximas tu mesmo já pode propor o que tu vai usar. E aí eu comecei a reciclar principalmente resto de construção civil, que eram coisas que quando eu estava indo para a universidade, eu vivia vendo vidro quebrado, por exemplo, espalhado pelas calçadas, por todos os lados, é uma coisa que não se decompõe na natureza, né, então já tinha uma dupla utilidade, digamos assim, tirar aquilo da rua, transformar aquilo numa estrutura, numa coisa assim, no espaço, e ao mesmo tempo criticar de alguma forma, né, esse lugar da arte, que eles dizem assim, colocando uma coisa que é lixo, entre aspas, lá dentro, assim. E atualmente você está realizando mestrado em antropologia na UF. Como é que foi esse sair das artes visuais e ir para antropologia? E como tem sido essa nova fase agora na academia, né, para você? Então, enquanto eu estava cursando as artes, assim, eu tive uma professora que me ajudou muito, assim, que era super minha amiga também, a gente fazia muita coisa junto e tal,
e fui bolsista dela várias vezes, assim, também no ateliê de gravura, que é a professora Kelly Vente, e ela tinha a formação dela em arte, mas ela tinha uma formação em ciências sociais também. E ela vivia dizendo para mim, nossa, Bruna, mas tu tá fazendo arte, mas tu devia estar fazendo ciências sociais, tu tem que ler Marx, tu tem que... ou filosofia, essas coisas aí que tu coloca nos teus trabalhos, fala da sociedade, do capitalismo e da diferença entre todos os povos e da falta de solidariedade e tal. Isso não é tanto coisa de arte, ou não, isso é de arte, sim, isso tem a ver com arte, sim. Mas sempre ficou isso na minha cabeça, né? Pô, mas ciências, tanto que ela diz que eu tenho que estudar esses caras aí que ficam falando, né, sobre a sociedade deles, não é a nossa sociedade, é diferente, porque eu preciso saber disso e tal. E os valores completamente diferentes. E aí, enfim, depois eu me formei em artes, já faz uns 4 anos, eu acho, trabalho com isso e faço meu ativismo também muito voltado a questões culturais, principalmente colocando em contato, assim, os parentes e uma noção de instituição, de edital, de várias coisas que antes eram completamente assim, e até na pandemia isso ficou mais intensificado, porque as atividades presenciais dificultou, né, e a comercialização, principalmente de artesanato, assim, era muito perigoso, quem vive aldeias, assim, sai da aldeia para vender o seu artesanato, e tem algumas coisas que não se consegue, infelizmente, com os territórios já degradados, assim, não se consegue alimentação só naturalmente, de agricultura familiar e caça, pesca, essas coisas, até porque os territórios são bem reduzidos, né? Então é difícil de manter, por exemplo, uma manutenção dos animais para poder estar caçando em muitos lugares. E o artesanato acaba sendo uma forma de sobrevivência, assim, também. Mas durante a pandemia, com essa questão toda, e também com a formação de redes, e com entre as mulheres indígenas e tal, e, né, na internet, né, no WhatsApp, a gente conseguiu encaixar muitas parentes em projetos, que são próprias do campo da arte, digamos assim, né? A gente aprende a fazer um projeto para, por exemplo, tentar conseguir patrocínio, para passar numa bolsa institucional ou alguma coisa assim, que gere um financiamento para uma coisa que é cultural, não é uma coisa exatamente, vou escrever um artigo científico aqui para receber essa bolsa ou alguma coisa assim. Mas aí, a pergunta não era sobre isso, né? A pergunta era sobre a antropologia. Tinha essa coisa, então, das ciências sociais. O que as ciências sociais, elas podiam colaborar na questão indígena, né, e não só na questão indígena, mas nesse entendimento maior do que é a cultura para cada pessoa, porque eu comecei a pensar assim, olha, eu acho que é importante entender não só o meu lado da bolachinha, assim, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que fizeram com a gente, né, então como a gente não gosta de ser excluído, e como a gente não gosta de ser oprimido e tal, eu não posso mais tanto, isso também já era um pouquinho maior, assim, já tinha 20 e poucos anos, né? Comecei a refletir, assim, que a gente não pode também pensar só, não quero estudar essa história aí dessa sociedade deles, porque era como eles pensavam, né? E foi o que permitiu que eles pensassem. Uma coisa que eles não conheciam era, por exemplo, selvagem, né? Então, como é que, para poder desconstruir isso, primeiro tinha que conhecer isso, né? A desconstrução, que inclusive já é um pensamento de um cara aí, né, de um homem branco aí, mas a desconstrução do Derrida é muito interessante para a gente pensar isso, assim, porque ela propõe que a gente não destrua aquilo que é diferente, por mais que seja uma coisa que nos ferido ou que segue nos ferindo, mas que a gente consiga compreender ela bem, para a gente conseguir desmontar ela e montar ela de outro jeito, para que isso possa melhorar de uma forma melhor, né, para todo mundo, possa funcionar de uma forma melhor para todo mundo. A Derrida já era uma referência que eu tinha adquirido lá nas artes, assim, usei para fazer o TCC e tal,
E ficou na minha cabeça, mas levei um tempo ainda, passei esses anos fazendo esses projetos, e, enfim, trabalhando também, ajudando a comunidade, ajudar um, ajudar outro, aquela coisa toda. E aí abriu no ano passado, da UF, e a Koala Apurinã, né, que é minha parenta, minha amiga, minha sócia, minha confidente no indígena, me disse assim, olha, tá aberta a seleção e vai ser tudo online, se tu quiser, ou se eu fosse tu, eu me inscrevia, te ajuda a fazer o projeto e tal, só que é antropologia. E eu fiquei assim, eu não, já tinha que ter as tal das ciências sociais, antropologia também, já entender por que eles chamam a gente de selvagem, ou chamaram em algum momento, assim, tal. Eu pensei, tá, então eu vou fazer. Porque o mestrado é rapidinho, né, depois, se for seguir estudando e tal, no doutorado eu volto para as artes, ou nem sei também se vou voltar, porque é bem interessante, é bem diferente de tudo que eu achava que ia ser, assim, essa coisa do estigma, que é uma coisa que chega, inclusive, em territórios, eu já fui bastante estigmatizada por outros indígenas de outras regiões, por não ter o fenótipo amazônico, mas o povo charrua é de outro bioma, então como é que ficava essa questão, né? Mas eu entendi que a antropologia colaborou muito para construir esses estereótipos, assim, também, principalmente a antropologia brasileira. E as coisas, para elas chegarem num público maior, os conceitos, principalmente, né, da epistemologia institucional, estatal, enfim, leva muito tempo, né? Então, por exemplo, a gente tem questões de estigma que eu mesmo estudando e já fazia faculdade, não sei o que, aquela coisa toda, mas eu tinha isso, a antropologia que estuda os indígenas, ou estuda os negros, ou estuda os quilombolas, ou tal. E é uma visão geral que as pessoas têm, assim, na verdade, isso é uma coisa de antes dos anos 50 na antropologia, já se ultrapassou há muito tempo, sabe? Já nos anos 70, 80 já se começou a criticar a colonialidade dentro do campo, a forma como políticas públicas e como isso entra em contato. Claro que existe, continua existindo antropólogos colonialistas e essa coisa toda que serve ao Estado, né? Mas começou a existir também muitos ativistas, não só antropólogos indígenas e negros, enfim, mas existem também antropólogos brancos que trabalham para colaborar com muita luta por território, por retomada territorial, principalmente, assim, não só isso, mas direitos em geral, mas que cria associação, que faz um apoio jurídico, que faz um apoio de questões que são mais distantes, assim, para muitas comunidades, não todas, tem muitas comunidades que também têm seus próprios profissionais, principalmente aqui em Abiachala, né, que é a forma como a gente chama a América. Mas tem uma galera legal, assim, também dentro dessa coisa da antropologia, ajudando muitas comunidades, assim, a lutar contra a violência colonial e a retomada a retomada não, é a garantia mesmo de direitos fundamentais, direitos em vários lugares. Então, foi uma abertura, assim, de pensamento de tudo, e para a luta, assim, também, eu acho que ajuda bastante, sabe? Por mais que seja difícil, assim, de alguns parentes compreenderem que o antropólogo não é um advogado, mas que esse antropólogo também consegue trabalhar em um processo, fazendo um laudo de reconhecimento territorial, e consegue colaborar, por exemplo, para identificação, né, enfim, de um território tradicional, de uma cultura específica, e garantir, de alguma forma, direitos que são direitos que todos os cidadãos nacionais têm, e que os indígenas foram excluídos por muito tempo, mas a partir dessas lutas que os antropólogos colaboraram, principalmente depois dos anos 80, e da Declaração de Barbados, e, enfim, várias políticas internacionais, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que colocou esse artigo 169, que o Brasil é signatário, mas o Uruguai já não é signatário, que reconhece
a existência e a necessidade de garantia fundamental dos povos indígenas, dos seus costumes, suas línguas tradicionais, porque já teve um tempo que a gente foi proibido de falar nas nossas línguas também, por exemplo. Então, esse movimento teve, mais ou menos nos anos 80, ali, internacional, com relação a direitos, assim, ele teve a colaboração de muitos povos indígenas e de muitos cientistas também de diferentes áreas, principalmente das ciências sociais mesmo, porque também pessoas que estudam direito, infelizmente, além de geralmente serem mais elitistas, assim, não sempre, mas muitas vezes, né, elas também não têm essa coisa humana tão forte, que nem o pessoal das ciências humanas, que já está no nome, assim, né, mas, enfim, de ser ativista, por exemplo, é bem difícil de encontrar uma pessoa ativista que seja do direito, não que não tenha, mas é mais difícil, né, do que em geral, assim, desde a geografia, a sociologia, enfim, a história. E a sociologia também, mas, ao mesmo tempo, assim, também não é uma coisa de conhecimento geral, né, das pessoas, assim, olha, vocês conseguem isso hoje porque, infelizmente, a gente teve que entrar lá dentro das instituições e a gente não pode mais deixar resistir, querer viver só no nosso território, porque nosso território vai sendo comido pelas beiradas até a hora que eles entram lá dentro. E não é com arma que a gente vai conseguir resistir, assim, é a gente participando das instituições e das decisões, né? Então, acho que aí eu já entrei em várias outras perguntas, talvez, mas a antropologia tem sido um pouco isso, assim, para mim. Difícil de compreender alguns textos, mas é importante. Falando um pouquinho, né, da sua atuação na pesquisa, você também é bolsista de pesquisa no Instituto Moreira Salles. Conta um pouco para a gente do projeto que você tem desenvolvido nesse instituto, como é que tem sido essa experiência? Então, eu escrevi esse projeto no ano passado também, e aí era um edital que tinha aberto lá no Moreira Salles para pesquisar um acervo fotográfico deles, do século XIX, eram fotografias de um fotógrafo alemão, Albert Frisch, acerca da Amazônia, né, assim, tanto esses artistas viajantes, entre aspas, né, que eram exploradores, na verdade, assim, quanto antropólogos também dessa época, né, de um início, de um final de monarquia e início de aspirações republicanas até ali, do século XIX, eles tinham, primeiro que uma noção de, oh, nossa, Brasil maravilhoso, os índios selvagens, antropofágicos que vão comer os outros, mas ao mesmo tempo, olha como eles são lindos e tal, e óticos, e então vamos lá, e vamos investir o nosso papel fotográfico caríssimo, os nossos equipamentos, o nosso fotógrafo que aprendeu lá, não sei, na França, eu acho que ele foi estudar e tal, e vamos mandar ele para a Amazônia para fotografar essas coisas, porque essas coisas vão entrar em extinção daqui a pouco, né? Aí é um acervo fotográfico, então, que tinha mais imagens, mas esse que está dentro do Instituto, pesquisando mais especificamente, tem 96 pranchas, e entre elas tem fotografias e tem alguns desenhos também do Franz Keller, que era, assim, essas fotografias elas foram financiadas uma instituição no Rio de Janeiro que se chamava Casa Loisinger, que era uma editora, digamos assim, de uma família alemã, que trabalhava, às vezes, junto com o governo imperial, mas às vezes trabalhava por conta. Então, a gente ainda não tem certeza se esse empreendimento específico era uma encomenda do governo imperial ou era algo mais artístico, digamos assim, nesse sentido de, vamos mostrar o exótico, porque talvez não exista, ou a quantidade de povos que tem, a quantidade de bioma, assim, de árvores diferentes, frutas exóticas e não sei o que,
colocar em cima de um pedestal uma coisa e chegavam lá, na verdade, faziam 1, 2 fotos, não ofereciam nem um quilo de feijão, né, para as pessoas. Mas, enfim, ficou as imagens, né, e aí era uma proposição, assim, para fazer pesquisa, e eles ensinaram a candidatura de pessoas indígenas, eram 2 bolsas, e aí tinha uma que era com cota, e preferência para pessoas da região amazônica, e tinha uma ampla concorrência que incentivava também a participação de indígenas, mas que era mais amplo, assim, podia ser pessoa de qualquer lugar do Brasil ou fora, né. E aí eu fui me candidatar, até conversei com a Coaua, né, para ver o que ela achava, assim, porque eu nunca fui na Amazônia, e aí, tá, vou falar da Amazônia. Na verdade, eu vou falar das fotos, né, que as fotos falam da Amazônia no século XIX, mas eu sei pouca coisa, eu sei que teve a escravidão, o seringanismo, a questão do extrativismo da borracha, e, enfim, que foi um momento onde tinha muito mais etnias diferentes, né, mais diferentes do que existe atualmente. Ainda existe bastante etnia no que hoje eles chamam de Brasil, em geral, assim, tem mais de 305 etnias nessa época, que não faz tanto tempo, 200 anos, que é todo o tempo também que existe a república, digamos assim, o país, o Brasil, né, tinha muito mais, e existia uma variedade também de biomas, como dá para ver nessas próprias fotos, mas enfim. E aí eu falei para ela o que ela achava, né, de eu me candidatar a essa bolsa e tal, que era na área das artes, uma coisa que eu achava interessante, e ao mesmo tempo uma questão indígena que dava para entrar com uma perspectiva mais crítica política, assim, né, acerca dessas imagens, e não trazer isso só como, ai, olha a beleza das mulheres indígenas fotografando nua, agora tá de roupa, agora não sei o quê, e eu acho que não, tinha um lugar de luta, assim, também, e muito mais do que a arte, mas esses acervos que permitem a história com H maiúsculo existir, né, ou seja, o que se fala sobre o passado do Brasil, por exemplo, se não for uma pessoa indígena falando, ou uma pessoa negra, quilombola, né, muitas vezes é aquilo que está dentro das instituições, não só nos livros, mas nos museus também, nas bibliotecas, enfim, envolve esses acervos, esses arquivos, né, e aí a pesquisa acaba sendo, então, um pouco mais nesse sentido. Ela disse, não, vai lá, te candidata, mas te candidata na livre concorrência, que o outro é pessoas da Amazônia. Eu disse, tá. Aí eu me candidatei e consegui que meu projeto fosse aprovado, assim. E o projeto se chama Gravuras Teóricas, Vertigens Gráficas acerca de fotografias, como é que é? Vertigens Gráficas sobre um acervo de fotografias acerca dos povos indígenas. Então, é uma proposta de fazer releitura dessas fotografias a partir da técnica pura. Era um projeto de pesquisa, né, que voltado tanto para pessoas da área das artes ou das ciências sociais, que acaba sendo as minhas 2 áreas também, né, mas ele era, assim, então, a pesquisa no Brasil, a ideia geralmente é, eu vou estudar aquilo dali e vou escrever, né, sobre isso, depois eu vou publicar, ou vou dar alguma coisa assim. E aí eu fiz esse projeto que era mais voltado para uma coisa prática, por causa da minha formação em artes, assim, que tinha a ver com essa coisa prática muito mais forte, né, eu acho. E acabou passando justamente por causa disso, assim, porque eu me propus, claro, vou fazer um artigo, mas bem simples no final da pesquisa, assim, como resultado, um artigo e uma comunicação, do edital, mas o projeto mesmo é estudar essas imagens, conversar com os parentes e com, enfim, pessoas que de alguma forma têm alguma indicação ali de etnia ou de região, mais ou menos, nas legendas das fotografias, fazer entrevistas com esses parentes ou procurar em referências de outros indígenas também, porque tem muita coisa, por exemplo, no canal do YouTube da Veena Ticuna, tem muita coisa interessante, assim, ela
vai contando as coisas da vida dela e tal. Ela é uma artista com formação em nutrição do povo ticuna, né, Magutá, que tem esse canal no YouTube, enfim, que faz algumas comunicações também. E isso não é uma coisa tão comum, sabe? A gente vê outros indígenas falando e tomar essas coisas como referência teórica também, digamos. Nas artes, por exemplo, vou fazer aqui uma releitura de Andy Warhol, então vou pegar lá o desenho, a serigrafia da cadeira do Andy Warhol e vou fazer outra cadeira diferente aqui, isso vai ser um trabalho que eu vou mandar para um museu, e essa é a arte. Então, por que não fazer isso também com as referências indígenas, né? Não, peraí, eu vou pegar um vídeo aqui no YouTube da Veena Ticuna, que ela está falando uma coisa, eu vou colocar isso dentro do meu trabalho como uma referência canônica, porque não canônica, proposta, então, não fazer exatamente um artigo, mas fazer gravuras. Eu não sei se vocês sabem exatamente o que é gravura, mas pode ser um carimbo, pode ser... eu até tinha uma aqui por cima, talvez não, eu guardei. Mas pode ser um carimbo, pode ser uma serigrafia, pode ser um xerox, qualquer forma de reprodução técnica de uma imagem. Pode ser uma xilogravura, que nem essa que tem aqui atrás, que é uma gravação em madeira, entalha na madeira e passa tinta, bota o papel em cima e tira, e aí tu vai poder tirar 100 mil cópias, e aquela cópia sempre vai sair igual, né? Então, independente se é na pedra, ou se é na borracha, ou se é na madeira, gravura é essa possibilidade de reproduzir imagens. Antes de existir a tecnologia, assim, essa era a tecnologia utilizada para fazer livros, por exemplo, panfletos, enfim, a comunicação em geral. Então, a ideia é olhar para essas fotos e para esses fotos também, essas referências indígenas mesmo, e a partir delas construir outras imagens diferentes em gravura, recontando essa história a partir de um ponto de vista mais indígena, assim. Aí o projeto é mais isso. Aí depois eu não sei se vai ter alguma exposição disso, ou como que a gente vai botar isso no mundo de volta, mas no arquivo vai ficar. Quando alguém for fazer outra pesquisa lá, vai estar lá, uma visão, não só a visão do alemão, mas uma visão nativa também, visão indígena, né? Todas essas palavras são inventadas, né? É difícil a gente não usar nenhuma. E durante a sua formação, e ainda hoje, né, você observa a presença de mulheres indígenas, principalmente nas universidades. E eu também queria que você falasse um pouquinho sobre o protagonismo das mulheres indígenas nas diferentes áreas, como é que vem sendo isso, e também das principais reivindicações, né, tanto dos povos indígenas, mas principalmente das mulheres indígenas atualmente. Então, a presença das mulheres, né, principalmente indígenas, assim, nas universidades, eu acho que tem aumentado bem pouquinho, assim, um pouquinho, sabe? Mas, assim, quando eu fui para a universidade, claro que eu sei muitos povos que muitas pessoas, digamos assim, não exatamente os povos, mas alguns povos também que sofreram violências específicas em lugares específicos, onde as pessoas sabem que elas são daquele povo, e quando elas estão em determinados lugares, principalmente a universidade, por exemplo, para não sofrer estigma, racismo e várias questões, a pessoa se abstém com relação àquilo. Então, não sai por aí, né, dizendo, eu sou tal coisa, assim, fica mais reservado, e isso faz com que muitas vezes a gente não perceba até. Por mais que, sendo indígena, tem vezes também que vem um parente e conversa com a gente mais, assim, de cantinho e tal, e aí troca alguma ideia sobre isso, mas eu não vejo quase ninguém, sabe? Principalmente quando era presencial mesmo, assim, pouquíssimas pessoas indígenas, e algumas desse jeito, assim, pessoas que não, dentro da instituição, não fazem tanto o ativismo para não sofrer esse estigma, esse racismo, uma cobrança diferenciada, porque eu, por exemplo, dentro do mestrado, agora online também a coisa está um pouquinho diferente, né, mas dentro do mestrado, não vou citar nomes, obviamente, mas muitas vezes eu já fui colocada para apresentar
todos os textos da disciplina, ou seja, toda aula eu sou colocada para apresentar, e acredito que isso seja porque a professora duvida se eu conseguir realmente entender ou não o negócio. Não sei se é uma forma de tentar me ensinar mais, mas às vezes acaba me cobrando mais do que os outros, sabe? Então é uma coisa assim que às vezes a pessoa prefere se abster e eu compreendo, sabe? Mas não é uma posição que eu tenho tomado mais, assim. Mas eu acho que é pouquíssima a presença, sabe? Até porque existe barreira linguística, existe barreira simbólica e existe dificuldade de deslocamento, dificuldade financeira, porque no momento que tu vai para a universidade, não é só ir para a universidade, tu tem material, tu tem que alimentação, tu tem que alguém cuidar do teu filho, tu tem que várias coisas agilizar, assim, os anciões, enfim, a dinâmica, principalmente quem vive em aldeia mesmo, a dinâmica de vida que é comunitária ali, ela já envolve um tempo enorme, e aí no momento que tu já vai para a universidade e tu volta e tu tem que ficar estudando, tu tem que te dedicar especificamente para aquilo, assim, já às vezes fica mais difícil e tal, tem muita gente que entra e que não permanece na universidade, assim, até mais possível a continuidade quando é em uma outra cidade. Eu percebo, assim, por exemplo, tem uma bolsa permanência, por exemplo, aqui na UFPEL tem a bolsa permanência, que foi uma luta de indígenas e negros, né, que, inclusive, após agora esse período bolsonarista, assim, acabou escasseando novamente a bolsa, assim como as outras bolsas, né, que a gente sabe da CAPES e aquela coisa toda. Mas quando tinha, assim, era mais possível a permanência mesmo, né, das pessoas que ingressam, porque não é só ingressar na universidade, tem que conseguir concluir, né. Mas essa bolsa era mais possível, assim, então quando a pessoa vinha de outra cidade, vinha para cá, aí ficar na casa do estudante, caso a pessoa não tenha filho, o filho geralmente não pode ficar junto, assim. Lá em Porto Alegre agora teve uma luta das mulheres Caingue, junto com as mulheres Guarani, junto com as mulheres quilombolas, junto com as Choclen também, para fazer uma casa do estudante indígena específica para as mulheres, principalmente, poderem levar os seus filhos para morar junto, assim, e que aquilo fosse digamos assim, financiado pela universidade, né, então foi uma luta que se ganhou, assim, agora, mas também na base não, a gente vai ocupar, a gente vai ficar aqui, e vocês vão ter que dar pra gente, porque a gente não pode deixar os filhos, como é que a gente vai estudar, e aí conseguiu, sabe, mas é uma coisa raríssima no resto do Brasil, eu não sei de nenhum outro lugar que tenha, enfim, são coisas que dificultam das mulheres indígenas, assim, na universidade, mas eu também não posso dizer que tenha, sabe, por exemplo, dentro da ABA, da Articulação Brasileira da BIA, desculpa não, foi mal, Articulação Brasileira dos Indígenas Antropólogos, a gente tem mais de 100 pessoas, e entre eles, a maioria mulheres, são antropólogas, que são mestres, que são doutoras, enfim, existem pessoas indígenas inseridas, digamos assim, nessas instituições e profissionais envolvidos, mas em comparação da população, assim, não chega nem eu diria que não chega a 10%, sabe, das pessoas que estão nas ciências. Tinha mais uma pergunta? Não sei se eu respondo, acho que tinha mais uma, né? Era em relação às reivindicações, tanto dos povos indígenas, mas principalmente das mulheres atualmente. Das mulheres indígenas, né, atualmente. Mas em geral ou em termos de educação, assim? No geral e de educação também. Então... Algumas, são muitas, eu imagino. São muitas mesmo. Tentar dar uma direcionada para esse eixo que a gente está tomando aqui nessa conversa, que tem um pouco a ver com a educação, mas tem um pouco a ver também com a cultura, né?
Acho que uma grande reivindicação é essa questão, principalmente das crianças, né, de estar junto com as mães nos espaços institucionais e nos espaços de luta. Não é tão complicado assim quando a gente vai fazer, por exemplo, a luta em Brasília, falando em Brasil, especificamente, assim, né? As crianças vão junto, enfim, as famílias vão junto, né? Ou a pessoa também que é mais sozinha, assim, ou que tem uma mobilidade maior, ou vai lá, entra num ônibus de um outro povo junto, enfim, existe uma solidariedade maior e uma possibilidade de inclusão de das pessoas de todas as idades, os anciões também e tal, para fazer essa luta mais específica, que geralmente é mais voltada à questão dos direitos, da garantia dos direitos, ou quando os direitos estão ameaçados, né, que nem agora com essa questão do marco temporal. Ano passado teve muitas mobilizações, assim, a cada mês, a cada 2 meses, tá, tinha caravanas e muita gente em Brasília por causa dessas ameaças do marco temporal, que acredito que no que hoje eles chamam de Brasil, assim, a principal questão é essa questão da demarcação de terras, né, as políticas de demarcação de terras, ou de regressão nesses processos, porque essa questão do marco temporal, por exemplo, é uma luta dos Xoclen, começou com base numa luta do povo Xoclen, lá em Santa Catarina, contra uma hidrelétrica. E essa hidrelétrica, ela já existe há muito tempo, e o povo Xoclen conseguiu comprovar, digamos assim, em laudos, que aquele território era o território tradicional deles já há muito tempo, né, e que eles não estavam lá justamente porque essa hidrelétrica tinha sido construída, e o território deles fica no entorno da hidrelétrica é de água, né, usina de água. O território deles é alagado, já tem danos ambientais grandíssimos, e a gente não pode nunca esquecer de tudo que aconteceu lá em Minas Gerais, em Brumadinho, onde também tem outras retomadas de território de povos indígenas, né, de grandes desastres que não tem volta depois mais. Assim, até não que não tenha volta, mas é complicadíssimo de recuperar um ecossistema, um meio ambiente, todos os animais e tudo, e a água mesmo, quando tem um dano ambiental de tamanha dimensão, assim. Então, essa noção de marco temporal, ela surgiu em cima desse processo de reivindicação do Choclen-Laclanô, lá em Santa Catarina, para reaver os seus territórios que estavam sendo ocupados por essa hidrelétrica, que já atrapalha a vida deles horrores, assim, há muito tempo. Os alagamentos são ilhados, literalmente, não tem como sair, assim. Diferente da Amazônia, que tem muito rio e o deslocamento é fluvial, né? Então, as pessoas tradicional, muitas vezes elas já têm essa questão da canoa e de andar de barco e o deslocamento ser assim, mas aqui no sul não é tanto, não que não tenha, mas não é tanto, o deslocamento já é mais terrestre mesmo, então quando acontece isso eles ficam bem apavorados. Muitos anciões têm nesse território específico, inclusive tem retomadas, hoje em dia tem uma retomada bem forte dos Xoclen aqui no Rio Grande do Sul, justamente porque está ficando cada vez mais inviável a sobrevivência nesse território que eles consideram que é a terra-mãe deles, lá em Santa Catarina, justamente por causa dessa questão. E aí, políticos nacionais foram lá e criaram esse projeto de lei. Então, para a gente conseguir julgar, isso aqui a gente vai ter que ver se antes da Constituição de 1988 eles estavam nesse lugar, ou quando, no momento que foi feita essa Constituição, eles estavam nesse lugar onde eles estão reivindicando. E aí, se o marco temporal for aprovado, e é por isso que os povos indígenas vão para Brasília, estão indo para Brasília já há alguns anos, e mais agora durante o governo Bolsonaro, do ano passado, e agora de novo, né, dia 23 de junho, dizem que vai voltar a votação.
mas no ano passado, sim, vamos fazer a votação, aí vai lá, vota um, aí agora pede vistas, aí espera quantos meses, agora vota o próximo, aí depois espera um tempo, e assim eles vão enrolando, 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 até acontecer alguma coisa na mídia internacional, alguma coisa assim, ou pegar todo mundo despreparado, porque também para ir para Brasília, e levar um ônibus, e comida, e tempo, e ninguém trabalha, ninguém estuda, ninguém nada, tem que ir para lá, porque senão a gente não vai ter nem onde morar. Não é o meu caso específico, nem eu falei, por causa da questão, que a questão de rua foi diferente, como a gente lidou, digamos assim, com a colonialidade, né, então a gente foi entrando nas profissões, a gente foi adquirindo um terreno, alguma coisa assim, e a gente foi vivendo dessa maneira, por causa do que o estigma com a gente não teve esse tipo de contrato, né, que formou aldeias, por exemplo, mas foram outras formas de lidar com isso, mas a maior parte, quase todos os territórios aqui no Brasil, eles têm esse contrato com o Estado, que garante que está lá na sua aldeia, e vai poder ficar na sua aldeia, porque também não adianta fazer toda a recuperação ambiental, plantar, não sei o que, daqui a pouco, não, peraí, vamos te tirar dessa aldeia aqui, vamos te botar numa aldeia ali a 20 quilômetros, assim, como é que a pessoa vai? Aí tem que se adaptar, tem que plantar tudo de novo, é super complicado. Só que aí, então, essa luta tem sido para a não aprovação desse marco temporal, porque se isso for aprovado, muitos povos em 1988 não estavam no seu território tradicional porque foram retirados, né, há muito tempo atrás. Então, essa luta, e é uma luta que, inclusive, tem muito protagonismo das mulheres, essa luta mais direta, assim, com relação ao direito da terra, né, tem sido para não aprovação desse processo, que não é uma coisa que garante que a gente vai ter território, mas que pelo menos os que já têm não vão ser tirados, entendeu? Ou não vão estar em risco, assim, porque aí começaria uma grande reavaliação dos lugares onde já foi demarcado, onde a pessoa já recebeu, onde os caciques, as lideranças já receberam um papel dizendo, não, aqui vocês vão poder ficar e tal, porque não estavam lá em 88, sendo que antes de 1492, tudo isso daqui era, né? Não tinha nada que não fosse. É bem complicado isso, é bem complexo, assim, e na antropologia, inclusive, que a antropologia é diferente da arqueologia, né, a gente discute muito isso, assim, não adianta, não, agora, às vezes, os juízes ou os advogados, eles um argumento arqueológico, assim, não, então vamos escavar aqui, vamos ver se a gente achar alguma coisa aqui embaixo, aí sim vai comprovar que vocês estavam aqui, mas às vezes não se acha, assim, sabe, e a antropologia colabora justamente, acho que até por isso que tem tantos indígenas antropólogos, assim, para poder chegar lá. Só desmontar esse argumento, assim, porque é um argumento que não tem nem pé nem cabeça, né, assim. Não tem. A gente já estava e não importa se estava ou não para sobreviver, a gente precisa da árvore X e não da Y, então a árvore X tem ali naquele lugar, como é que tu vai dizer que aquele lugar não é um território tradicional, né? Mas é claro que é uma coisa que demora muito tempo, os processos passam muitos anos um processo de marcação para poder ser efetivado, e a FUNAI vai lá e monta grupo de trabalho, e os próprios funcionários da FUNAI muitas vezes têm interesses privados também, e é muito complexo, mas para não regredir, né, essa tem sido uma luta, assim, bem intensa e bem difícil também, e que tem muito protagonismo, inclusive, das mulheres indígenas e principalmente das mulheres de base, né. A internet também eu acho que facilitou um pouco esse diálogo entre a luta indígena e as pessoas em geral, porque permite, por exemplo, que comunicadores indígenas vão nesses e produzam conteúdo e divulguem isso de alguma maneira, isso chegue nas pessoas a partir do pequeno produtor, digamos assim, de conteúdo digital, né? E isso acaba dando um espaço maior para as vozes das mulheres da base, assim, sabe?
que é diferente das mulheres da política. Prefiro não entrar em detalhes, assim, mas existem vários problemas, assim, com as mulheres da política, essas mulheres indígenas na política mesmo, assim, institucional, sabe? Mas pra gente, quando, por exemplo, uma cacica de retomada ou uma liderança de retomada, uma mulher que não tenha estudo institucional, por exemplo, que ela dê um discurso e que esse discurso dela chegue, né, nas pessoas. E aí essa produção de mídia indígena, não só indígena, porque também tem jornais, por exemplo, que vão. Eu lembro que na última vez que a gente foi em Brasília, no ano passado, a gente eu e a Pietra demos uma entrevista para o Al Jazeera, por exemplo, que é um jornal internacional, assim, falando sobre essas questões todas, e aí eles perguntaram pra gente, tá, e vocês não querem apresentar a gente para alguma outra pessoa que esteja por aqui no acampamento e tal, e aí a gente pegou o jornalista e a mulher da mão assim, não, vamos lá, vamos conversar com uma liderança de retomada que está enfrentando pistoleiros no território dela, uma anciã que é viúva, que vive sozinha, os filhos já estão criados, já estão em outro lugar, assim, ela está enfrentando ameaça de morte no território dela, porque ela não quer arrendar as terras, sabe? Porque também isso é inconstitucional, né? E a gente acha que essa mulher. E aí, então, nesses espaços, assim, ocorre esse intercâmbio de um conhece o outro, e o outro conhece o jornal, um jornalista, e o outro conhece um advogado, e o outro conhece alguém que pode ajudar a fazer uma mudança de uma coisa assim, e assim vai se costurando a luta, sabe? Mas não é só assim também, eu acho que a luta também se costura em muitos outros lugares, principalmente dentro dessa noção cultural, institucional, porque quando a gente olhava, esses dias eu estava na casa da minha avó, e ela disse que vamos sentar, vamos olhar O Tempo e o Vento, que é um filme que foi lançado agora há pouco tempo, acho que não sei se da Globo, eu tava no Netflix lá. Ela disse, não, vamos botar aqui esse Netflix da família aqui, tá? O Tempo e o Vento. Eu, ai, meu Deus, olhar O Tempo e o Vento e literatura brasileira, aquela coisa de toda. Não, é um novo que fizeram, vamos olhar. E eu, tá, então vamos olhar. E aí, quando a gente foi olhar, assim, chegava o filme sobre a história do Rio Grande do Sul, né? Um século e meio atrás, mais ou menos, assim. E aí, no filme mais antigo, e tanto no livro, eu não li todo o livro, mas li uns pedaços, assim, a minha avó gosta muito, faz muitos anos que ela gosta, ela vivia falando, assim, porque aparece indígenas, aparece revolucionários, aparece tudo misturado ali, né, naquela história do Érico Veríssimo, mas sempre de uma forma colonial, assim, né, na minha visão, que já de jovem, né, na visão dela, assim, alguma representatividade, pelo menos, alguma coisa que se fala, assim, sobre as coisas que aconteceram no passado, que não é nem da geração dela, é de uma geração anterior ainda. Mas quando eu fui olhar esse filme, no meio do filme, claro que tem várias coisas estereotipadas, aquela coisa toda, Globo e tal, e ai, o índio bonito, e a Índia bonita, e não sei o que, e não sei o que e tal. Só que eu enxerguei lá atores indígenas de verdade, inclusive tinha um ator charrua, sabe, lá do Uruguai, assim, que é uma pessoa de base, uma pessoa que realmente merecia estar ali naquele. Não, ele era coadjuvante, não era protagonista, mas pelo menos assim, pô, vamos falar da história do teu povo, pelo menos vamos pegar uma pessoa do povo, vamos pagar aquela pessoa para ir lá e fazer uma gravação e conseguir se manter e sobreviver de uma outra forma, assim, é uma coisa que eu acho que se tivesse mais, assim, vai contar uma história que envolve pessoas indígenas no cinema, por exemplo, que o cinema é uma das maiores indústrias que existe no mundo, assim como a indústria da música, né? São coisas que geram milhões de dinheiros, assim, e não é nem só pelo dinheiro, mas uma pessoa indígena com dinheiro é uma comunidade inteira com comida, sabe? Então, assim, a cultura, a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas parem de girar
com a cultura. Então, que pelo menos quando vai tratar de questões indígenas, sim, que possa ter indígenas envolvidos, sabe? E, nossa, o que mais tem artista indígena, tem músico indígena, tem rapper indígena, tem de tudo, sabe? Tem indígena que faz funk, tem indígena que pinta, tem indígena que desenha, tem indígena que tatua, tem indígena que faz de tudo que as outras pessoas também fazem. E várias coisas disso até vem da cultura indígena, como a tatuagem, por exemplo, é tradicional. Até no meu povo era tradicional as meninas fazerem tatuagem quando menstruava, sabe? É uma coisa que a gente já não faz tanto assim. Mas não se tem a visibilidade e às vezes não se tem nem um diálogo entre uma parte e a outra, assim, de o parente entender que aquilo que ele está fazendo é arte e isso tem um valor específico na sociedade e também da sociedade entender que precisa, né, desse protagonismo de pessoas com um modo de vida diferenciado, um modo de pensamento diferenciado, e que isso vai agregar, que isso é cultura, e não só produzir significado, simbolização dentro de uma noção ocidental, mas de uma noção pluralizada mesmo, assim. E eu acho que a luta nessa arena de conflito da arte, assim, é muito, muito importante também. E entendo que muitos parentes também não gostem desse termo e se digam, não sou artista, não sou escritor, não sou tal coisa, porque tem uma luta, o nosso orientador, meu orientador, orientador da qual eu mesma pessoa, o Sidney Pérez, um queridão, assim, também grande ativista, junto com os indígenas lá do Rio Negro, povos que sofrem muito estigma, inclusive dentro da própria antropologia, porque não são os índios exóticos, digamos assim, são indígenas que vivem em comunidades e que praticam campesinato, praticam coisas mais contemporâneas, digamos assim, e não deixam de ser indígenas por causa disso, o que cultuam às vezes até santos e coisas assim, que vêm de um cientismo que eles acabaram tendo que ter em certos momentos e que isso não modifica a identidade deles, né? Porque também a identidade é uma coisa dinâmica, né? Porque que todo mundo se desenvolve e os povos indígenas precisam, para ser indígena, precisa continuar sempre lá parado no marco zero da cultura, isso não existe. E aí, como discutir todas essas coisas publicamente e também como viver disso, né? Porque para a gente parar, sentar, ler e pensar, a gente precisa também, de alguma forma, estar com a comida, com a luz, com a internet, pelo menos, no mínimo, garantido, né? A gente precisa trabalhar. Então, acho que, assim, dentro das instituições culturais, ela é fundamental e ela está recém-iniciando, assim. Enquanto a luta da questão territorial, ela já pelo menos desde os anos 80, assim, ela já está mais estabilizada e mais publicizada até entre os povos indígenas no Brasil. Tem outros países aqui na região que a luta é diferente. Em Abiachala, né, é bem diferente, não só no Uruguai, que é uma luta ainda por reconhecimento identitário, mas no Chile, que tem enfrentamento armado, na América Central, entre aspas, ali, que tem também um enfrentamento armado e questões completamente diferentes, assim, mas porque a forma de violência, a colonialidade, as instituições e o próprio direito desses lugares específicos, ele já foi bastante diferente da questão aqui no Brasil. E, bom, acho que não sei se eu respondi e também se eu for me estendendo muito, acho que eu vou falar mais desse contexto brasileiro a partir desses dois aspectos, que os dois envolvem a educação e, enfim, uma instrumento, digamos assim, dentro das profissões metropolitanas, digamos assim, né, que tem a ver também um pouco com a educação, mas eu acho que é cultura e território, as lutas atuais, e tem muitas mulheres
indígenas fazendo isso também, mas também tem homens e também tem LGBTs. Muitos. E para você, qual é o papel aí da nossa, né, nova geração de meninas que estão entrando nas ciências, ou meninas nas ciências? Qual é o nosso papel nesse mundo tão grande? Bom, eu acho que o nosso papel é, primeiro, tentar desfazer essas amarras do patriarcado, assim, e isso não sendo feminista falando, nem nada disso, mas justamente essa noção, construir homens ocidentais, e não só ocidentais, mas entre os Yandeva a gente chama Karaí, que é o homem branco, assim, genérico, né? Pessoa genérica, homem, assim. E eles construíram, então, essas ilhas para eles mesmos viverem, assim, essas ilhas de conhecimento, de sabedoria, a epistemologia deles e não sei o que lá, que é completamente patriarcal, porque é separatista, inclusive entre eles. São várias ilhas, um separado do outro, e um contra o outro, e disputa, e batalha, e um monte de coisa. E aí, quando vem as mulheres, quando vem uma mulher, ela já traz várias mulheres juntas, assim. E ela vai abrindo espaço ainda para outras, né? E não só mulheres, porque a mulher também dá luz a homens, né? Então, é uma coisa, assim, de abrir, digamos, o debate independente da área, né, em todas as áreas, assim, eu acho que a função das meninas na ciência é um pouco isso, assim, de inclusão no debate das diferenças, e não só da diferença do seu próprio discurso, mas de facilitar, assim, a participação de outras meninas e de outras pessoas em geral, assim, também. Gênero também é uma coisa um pouco complicada, né, é uma coisa recente com relação à colonialidade, e eu não vou dizer que não tem machismo dentro dos territórios e nas comunidades indígenas também, porque tem, mas eu acredito que isso não era tão forte assim antes da invasão, mas que também foi uma coisa que foi mudando, e, enfim, foi se intensificando, infelizmente, assim, e até uma homofobia um pouco em alguns povos, em algumas culturas específicas, não todas, poucas, na verdade, mas tem, e tem violência, inclusive, relacionado com isso, sim, mas antigamente, pelo menos o que alguns anciões contam, assim, pra gente, não existia muito essa questão, assim, dessa separação de gênero, ou o gênero também, ele não era exatamente relacionado com a sexualidade, enfim, o modo de viver era diferente, era mais comunitário, assim, e claro que existiam funções para cada pessoa, mas não necessariamente essa era a função da mulher e aquela era a função do homem, assim. Mas eram funções específicas que é da pessoa 1 e outro que é da pessoa 2, outro que é da pessoa 3, e na outra comunidade aquela mesma função que é da 2 vai ser da 1 e da 3, independente do gênero dela, assim. Mas com relação à ciência mais específica, essa produção de conhecimento institucional, né, que tem a ver com palavras, publicações e, enfim, uma reflexão acerca de coisas que já estão construídas e que são predominantemente esse conhecimento patriarcal, não só, né, porque tem muitos escritos de mulheres, tem muitos trabalhos artísticos ou referências de todos os tipos, porque eu considero também que, assim, uma referência bibliográfica, às vezes, é um filme também, ou é uma música, ou é um canto tradicional, ou uma narrativa específica, tão importante quanto um livro específico, que tudo isso é material para se fazer ciência, né? Uma entrevista, às vezes uma conversa, alguma coisa assim. Mas, então, de inclusão dessas vozes, de perceber essas vozes, de incluir essas vozes e, quando possível, também de dar espaço para outras mulheres tá
participando, ou às vezes só dar uma orientação, sabe? Tem muita gente que não sabe que, por exemplo, se inscrever no Enem e não passar direto, depois tem uma chamada oral, alguma coisa assim, então tu informar a pessoa, olha, tu fez o Enem, tá, tu não passou, mas olha, tua nota foi boa, de repente tu não vai lá procurar no dia que vai ter a chamada, quando vê que tu tá perdendo uma vaga, e já é a terceira vez que tu faz o Enem e tal, e tu perde a vaga porque tu não sabia que existia uma chamada oral. Eu acho que o homem não tem muito esse cuidado, sabe? Não todos os homens, mas em geral não nem se importa, assim, vai vivendo a vida e vai fazendo as coisas. E tem muitos homens que podem ter, assim, esse cuidado. Não quero ser os homens, mas eu acho que, não sei, que eu já vi, assim, por aí, de dando esse apoio entre as manas, sempre foi entre as manas, assim. E não só para as manas, porque também já dei orientação, já vi a Pietra dando muita orientação para homens, também para meninos e meninas, e pessoas trans, enfim, pessoas de todos os gêneros, assim, mas espalhar a informação e o acesso, né, às coisas. Com certeza. E participação. E ao longo da sua vida e da sua carreira, quem foram as mulheres que te inspiraram? Nossa, muitas, mas eu vou falar de poucas, eu acho. Vou falar bem resumidamente. Também nem sei quanto tempo a gente já tá de chamada, mas acho que também não temos muito limite aqui, né? Bom, minhas maiores inspirações desde sempre, assim, que são mulheres guerreiras e que não só a questão étnica, assim, traços culturais e específicos, de costumes específicos, assim, mas de valores mesmo, né, que sempre me ensinaram muito, a minha mãe, a Alessandra, e a minha avó Neiva, mãe dela, assim, que são duas mulheres também com ascendência charrua e que sempre foram muito incentivadoras principalmente da independência, assim, na minha vida e na minha educação também. Então, sempre, não, tu tem que conseguir sozinha trabalhar e estudar e fazer as tuas coisas e correr de manhã e ajudar teus irmãos e ajudar precisar, tem que fazer o que tem que fazer e vamos lá e levanta cedo e não conseguiu hoje, vai conseguir amanhã, sempre dando um incentivo assim da autonomia, sabe? Que é uma coisa que fez com que a gente conseguisse sempre sobreviver. E entre as mulheres charrua, assim, eu não digo que os homens não sejam autônomos, mas eu acho que as mulheres charrua têm isso muito, muito, muito forte. E muito forte, muito mais forte que mulheres de outras culturas, assim, e eu não digo isso para desqualificar nenhuma mulher de outra cultura, mas eu digo isso para colocar até essa questão cultural, a importância dessa questão cultural, assim, do incentivo. Tem muitas culturas que não ensinam as meninas a fazer as coisas, que elas vão conseguir, que elas precisam fazer, e que tá cansada, mesmo assim tem que fazer, porque trabalho é assim, porque a vida é assim, e no momento que tu tiver que trabalhar, estudar, e a família, e um monte de coisa, e gato, cachorro, e cavalo, e planta, um monte de coisa assim para cuidar, tu vai ter que conseguir. Então, já desde muito cedo, tu ser incentivado de que tu é capaz de fazer as coisas e de que tu tem uma responsabilidade com coisas e contigo mesmo e com tudo, assim, é uma coisa muito importante que essas duas mulheres me ensinaram, assim, desde sempre, sabe? E, ao mesmo tempo, também a liberdade, sabe? Me dizer que, ó, se tu fizer tal coisa, não pode ser bom, pode não ser bom e tal, mas conta pra mim, tu não vai deixar de fazer também, tu pensa bem antes de fazer, vai ter consequência específica, mas conta pra mim. Então, ter essa confiança, assim, de que não teria um julgamento específico, a não ser que fizesse uma coisa muito, muito antiética, muito errada, malvada, assim. Óbvio que ia levar um sermão, um puxão de orelha, uns tapas, assim, também, né? Que também tinha uns tapas no meu tempo, tinha uns tapas aí.
mas de ter essa abertura, sabe? E principalmente a verdade, de ser verdadeira e de dizer assim, não, fez uma coisa de errado, mas mesmo assim tu vem aqui, vai falar e a gente vai lidar com isso, assim, juntas, né? Então, são mulheres que sempre me inspiraram, assim, a fazer as coisas e não vou ter vergonha de juntar, pegar esse tijolo aqui, caminhando 2 quilômetros para levar esse tijolo aqui para a faculdade para fazer uma escultura. E se alguém me falar alguma coisa no meio do caminho, já jogo o tijolo na pessoa também, uma vergonha eu não tenho. Vou fazer, e também vai me doer os braços, mas eu vou mesmo assim fazer, porque a gente é assim, a gente acha rua, tem que fazer. Então, são duas mulheres que me inspiraram muito, assim. E referências artísticas, só rapidinho, assim, tem uma artista que eu sempre gostei muito, desde o primeiro ano de faculdade, assim, que eu fui olhar lá nas coisas e tal, e eu nem sabia que ela era indígena. E nessa época eu também não dizia tanto, assim, sobre a minha etnia também no início da faculdade, 17 anos, eu tava estudante, né? Sou estudante. Mas era, assim, a minha artista preferida da vida, maravilhosa, assim, e depois de um baita tempo eu fui descobrir que ela era indígena também, que sofreu bastante estigma lá no território dela do México, que é a Ana Mendieta, que traz performance com fotografia, assim, também. E outra mulher que me inspira muito também é a Márcia Cambeba, que ela é escritora, né, e comunicadora indígena, assim, e ela faz muitos momentos, assim, uma retomada, sabe, de expressividade cultural com relação ao povo dela, assim, que foi um povo que também sofreu muito estigma e eles eram bem valentes, digamos assim, e tinham um domínio muito bonito, técnico, assim, lá na Amazônia, com relação a fazeres tradicionais, e eles foram dizimados tantas e tantas vezes, uma após a outra, assim, foram proibidos de falar língua e um monte de coisa que a gente sabe que aconteceu com vários povos. Mas ela é uma grande resistência, porque ela fala sobre isso, assim, ela faz poesia, ela tenta recuperar a língua do povo dela, porque também já não é uma coisa que eles têm, assim, tão presente eles. Então, ela usa a literatura para tentar ir atrás de uma renovada expressividade, assim, do povo dela. Então, sempre foi uma inspiração, assim, o trabalho da Márcia. E você pode compartilhar um sonho que você tenha, uma meta com a gente? Sonho. Eu tenho o sonho de alguma maneira, conseguir colaborar, assim, com de qual povo, mas com a maior parte dos povos indígenas, né, por onde eu passar, ou por onde eu, de alguma maneira, conviver, acessar, ou conseguir dialogar, pelo menos, de conseguir fazer com que a minha comunicação, a minha linguagem seja acessível para essas pessoas específicas e possa ajudar de alguma maneira, assim, essas coisas que eu fui aprendendo, sabe, ao longo da caminhada. E que isso possa ajudar nas retomadas, nas diferentes retomadas, retomada cultural, retomada territorial, retomada de expressividade das línguas, dos rituais, das identidades, das representações, ou política mesmo, das instituições, ou são em geral, assim. Eu acho que a minha meta é um pouco nesse sentido, sabe, de facilitar essa compreensão entre os povos e entre as coisas, que tenha um pouco menos de sofrimento no mundo, não só também dos animais e dos vegetais e das águas e dos ventos e dos fogos e de tudo, assim, que as coisas possam ser um pouquinho mais equilibradas, assim, em algum momento, que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência, que algumas ações, elas desequilibram tudo. E os povos indígenas, em geral, trazem essa mensagem, né?
muitas vezes. Então, por isso, apoiar sempre, independente de qual povo, assim. Mas tentar incentivar, né, essa expressividade cultural, assim, para que outras coisas sejam equilibradas, assim, também, a partir da cultura. E agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou te falar algumas poucas palavras. Você tenta me dizer em uma outra palavra o que a que eu te disse significaria para você, né? Começando por artes visuais. Fundamental. É uma palavra, né? É. Antropologia. Política. Povos indígenas. Vida. Mulheres indígenas. Sabedoria. Meninas nas ciências. Colaboratividade. E para encerrar o nosso vídeo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as próximas meninas que queiram seguir seus sonhos nas ciências ou em qualquer outra área que elas desejem estar. Gurias, façam. Independente do que digam para vocês, deu na cabeça, teve um sonho, acordou certo dia e pensou assim: nossa, o que será que é a filosofia? O que quer dizer isso? Por que existe uma profissão, né, com relação a isso, assim? Vai lá, vai pedir a opinião de um, vai pedir a opinião de outro, e a filosofia, mas o que tu vai fazer com filosofia e tal? Não, olha, se a espiritualidade façam, independente do que vocês escutarem no caminho, ou se alguém desincentivar, duvidar, assim, e não, você sonhou, o seu espírito te avisou que aquela era uma maneira de conseguir desenvolver não só o seu pensamento, mas o pensamento do mundo todo, né, e colocar isso também para isso e conseguir entrar em um contato com outros, com um grupo de pessoas que vai estar discutindo, né, sobre as mesmas coisas que vocês vão estar estudando todo mundo ao mesmo tempo, independente de qual a área é. Se aquilo dá uma vontade em vocês, vocês façam. Porque quando a gente faz uma coisa dessas, assim, em termos de profissão, dessas profissões de metrópole, assim, de cidade, né, de cidade maior, que eu acho que é onde tem universidade, geralmente umas cidades maiores, né, e que a gente entra em contato com aquilo, a gente faz com vontade, e a gente conversa aquilo com as outras pessoas que também estão fazendo aquilo, a gente acaba encontrando uma forma de utilizar aquilo para os nossos sonhos, para as coisas que a gente quer alcançar e também para colaborar com uma coletividade maior, assim. Porque por mais que a gente tenha os nossos povos e que existem outros povos que a gente às vezes tem uma simpatia maior e outros que a gente tem uma simpatia menor, mas a gente precisa de uma colaboração entre todo mundo em certos níveis, assim. E a universidade é um lugar para isso, assim, por mais que a gente não veja tantas pessoas indígenas por enquanto, mas quanto mais vocês fizerem aquilo que vocês acham que é possível e que gostariam, também isso vai mudar, né? Mas também para as outras meninas, sim, em geral, de todos os outros povos, né? Mas é um lugar onde vai ter esse encontro em diferenças, né? A universidade, ela une gente de tudo quanto é canto e de tudo quanto é origem, e é um lugar de debate, é um lugar onde é possível desfazer muitas das coisas que a gente acha que está errado no mundo. Não naquele exato momento, agora eu tô lendo isso aqui, eu acho que é errado de dizerem que é exótico, que é selvagem. Não é lendo ou pegando aquilo dali e dizendo, professor, eu não acho que isso aqui tá errado, eu não acho que isso aqui tá certo por causa disso. Não é só assim que a gente vai mudar. Mas também se a gente não ler, não entrar lá e não debater sobre isso, e não bater nessa tecla várias e várias vezes, e passa 10 anos, passa 20 anos, passa 30 anos, e a gente não vai fazendo desfazendo esses nós, eles nunca vão ser desfeitos, eles vão ficar cada vez mais emaranhados. Então, por isso é importante, né, as mulheres e as meninas estarem
dentro desses campos de saber, de epistemologia, assim, que se dizem tais, mas que pouco a pouco já estão permitindo, assim, a participação, né, de pessoas não ocidentais, pessoas afrodiaspóricas, pessoas amarelas, pessoas indígenas, pessoas também que ainda estão, né, nos seus territórios do mar, tanto na África, ou na Índia, ou na Ásia, ou em todos os lugares. Todos esses lugares têm indígenas também, inclusive. Mas, enfim, pessoas em geral, assim. A universidade é um pouco sobre isso, é sobre tu ter essa dimensão maior de tudo, assim, de saber que não é só a gente e os vizinhos da gente e a pessoa que está no estado ali, ou do país do lado, às vezes. Não, é ver tudo isso, assim, pelo menos ter uma visão panorâmica, não, aí a gente vai mergulhando onde a gente conseguindo ir mergulhando e querendo mergulhando, mas abrir tirar, assim, esse coisa que bota do lado do cavalo, assim, e tu consegue ver um pouco mais. Olha, aqui até se levantou meu biuí aqui. Te vi. Não foi. Não quer. Mas eu acho que é um incentivo aí. Eu acho que todo mundo precisa de um incentivo. E seja que você fazer educação física, ou filosofia, ou medicina, vão fundo, meninas, porque conseguir terminar e seguir também nisso é uma coisa que vocês estão com realmente vontade, que gostam e acreditam que aquilo possa alcançar coisas que vocês sonham, que precisam, ou que querem, ou que a espiritualidade mesmo, né, de vocês aí e manda como mensagem, como vontade, como então, enfim. Obrigada mais uma vez por compartilhar um pouco aqui com a gente da sua história, da sua experiência. Obrigada a vocês por me receberem também, por dialogar, né, abrir esse espaço para as mulheres indígenas e para outras mulheres falarem um pouco, né, sobre suas trajetórias e também sobre uma colaboratividade da nossa construção do conhecimento, né, que às vezes fica muito nós e as nossas avaliações e os nossos trabalhos e aqui um lugar onde a gente dialoga, assim, sobre, então isso é bem importante também na ciência. Então é isso, pessoal. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam que você pode também ouvir esse vídeo na forma de podcast nas nossas plataformas. E não esqueçam de acompanhar lá o nosso Instagram para ver todo o nosso material de divulgação e todas as outras postagens.